Caminhos de Amor, Maria Dolores. Transformação. Desencantado quanto à própria vida, resolver agitado, colocar todo o escrúpulo de lado e fazer-se suicida. Caíra a noite muito fria e ele pensava de que valeria tanta posse que há muito desfrutava, de que serviria a bela moradia, tocada de supremo reconforto, se trazia no peito o coração cansado e semi-morto. Vivia desgostoso e insatisfeito. A esposa o abandonara com sinais evidentes de loucura e arrancara-lhe a filha, que lhe era tão cara, para o campo de sombra e de aventura. Dizendo adeus aos mimos familiares, deixou o próprio carro e demandou a rua. Queria caminhar com seus próprios pesares e seguiu sob a noite fria e escura, no intuito de alcançar a antiga ponte de seu conhecimento, que se lhe erguia agora em desafio para a liquidação de todo sofrimento ante a morte no rio. Não havia avançado muitos metros quando ouviu na calçada a voz de pobre mãe agoniada: Senhor, salve meu filho, por amor a Jesus, e lhe rogo socorro. Parou, vendo a mulher e a criança doente e tendo a pedra por leito e a marquise por forro. Tateou o pequeno, que lhe enviava o olhar quase sem brilho, e entendeu num instante que o menino lutava contra a morte sob a pneumonia fulminante. Cedeu farta a moeda à mãe aflita e, depois de chamar por táxi vizinho, instalou mãe e filho com carinho no carro que os levava ao próximo hospital. Que lhe importava agora o ouro da carteira, se admitia estar na hora derradeira? Não dera muitos passos e encontrou o ancião deitado a um canto, a lhe pedir em voz recortada de pranto: uma esmola, senhor, um café que me aqueça. Deus lhe dará em dobro o bem que me fizer. Entregou ao pedinte uma certa quantia e, ao notar-lhe a alegria, indagou espontâneo: o senhor tem família? E o velhinho falou de olhar vago e incomum: esse luxo, hoje em dia, não me cabe. Não sei se o senhor sabe que um mendigo não tem parente algum. E, pondo-se de pé, a erguer-se devagar, arrastou-se pensando no café, à procura de um bar. O nosso companheiro continuou a caminhar. Surgia a ponte à vista, mas na parte de cima havia muita gente dedicada ao lazer. Ele, surpreendido e descontente, ágil, pôs-se a descer, buscando a solidão das grandes águas para a extinção de suas próprias mágoas. Mas nisso foi detido por um colega desconhecido que lhe informou com gentileza: amigo, mais prudência, há sob a ponte enorme delinquência. Dizem que aí por baixo há centenas revoltantes de foragidos e assaltantes. E sei que sob a guarda de uma bruxa moram juntos aí 2 terríveis bandidos claramente escondidos. O interpelado agradeceu e disfarçou, dizendo estar ali somente à busca de um parente. Atingido, porém, o local que buscava, viu tristes mãos ao seio aconchegando, crianças em bando a chorarem com frio. Já não mais contemplou a visão do rio e passou a estudar o apoio que lhe era necessário. Examinando o ambiente, divisou de repente um pequeno recanto solitário, qual barraca formada de improviso. Avançou para lá, mas tristonha senhora disse-lhe em voz alta: Senhor, não se aproxime. Ele obtemperou.
Corre-se aqui o risco de algum crime? A velhinha, no entanto, respondeu: não, senhor, é que eu tenho comigo aqui meus 2 filhos leprosos. Quis somente avisá-lo. O senhor, entretanto, pode vê-los. Ele fitou os jovens deformados, as feridas em sangue entre os cabelos, a pele em chaga, as magras mãos a sorrirem na prova que sem dedos os feria, demonstrando de certo a valorização da própria luta no fel do dia a dia. Refletiu, seriam eles os estranhos segredos que se ocultavam sob a ponte antiga ante os cuidados da mendiga. Ao sentir de perto o sofrimento, mudou-se-lhe de chofre o pensamento. Medita sob a angústia que o invade. Por que morrer, chorando a esposa e a filha, se elas duas apenas lhe pediam a liberdade? Por que aniquilar-se inutilmente se podia amparar a tanta gente? Por que menosprezar a vida alheia? Então, ajoelhou-se sobre a areia, orando a soluçar. O rio parecia acompanhar os gemidos que o homem desferia, e como a expulsar de si, em tremenda agonia, a própria dor que lhe atingira apogeus, relegou o suicídio às sombras do passado e gritou renovado: obrigado, meu Deus!